Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. O setor sucroenergético tem um papel essencial na economia brasileira, sendo responsável pela produção de açúcar, etanol e bioeletricidade. Nos últimos anos, a inovação e a sustentabilidade se tornaram pilares fundamentais para garantir maior produtividade e reduzir impactos ambientais. E para falar sobre como o setor está se transformando e quais são as oportunidades para os produtores rurais, recebemos hoje a bióloga e doutora em microbiologia agrícola, Alexandra Pavan. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? De Piracicaba, Alexandra Pavan Novello encontrou na biologia sua paixão e na pesquisa seu propósito. Bióloga pela Unimep, aprofundou-se em fisiologia e bioquímica de plantas e microbiologia agrícola pela Exalc-USP, traçando um caminho de inovação e conhecimento no agro. A cana-de-açúcar sempre fez parte da sua paisagem e, mais do que observá-la, decidiu transformá-la. Com ciência e dedicação, busca novas formas de elevar a pesquisa e impulsionar o setor. Mas sua essência vai além do trabalho. A empatia é seu alicerce, a busca por propósito sua motivação. Casada, mãe de um menino, equilibra com maestria os papéis que desempenha, porque ser protagonista não é apenas se destacar profissionalmente, é construir relações, inspirar, cuidar e fazer cada momento valer a pena. No trabalho e na vida, Alexandra escreve sua história com força, resiliência e amor. Oi, Alexandra, muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de representar as mulheres do agro, do setor sucroenergético. Muito obrigada. Obrigada a você por estar aqui com a gente, né? É muito bom sempre ver essas mulheres liderando vários processos e com tantas informações para trocar aqui com a gente. Começar um pouquinho, né, por esse setor, né, o sucroenergético. Como é que ele está, né? Em que momento o Brasil está e quais são as oportunidades que a gente ainda tem? O setor sucroenergético, ele se encontra hoje, né, na demanda mundial que a gente vem encontrando, que são as ambientalmente falando, né, a situação climática. Então, os desafios são muito grandes, não só para o setor, mas no agro de uma forma geral. E, Alexandra, qual é o tamanho desse mercado? Qual é o tamanho do setor sucroenergético do Brasil? Sim, o Brasil, ele representa hoje, mundialmente, ele é o maior produtor de açúcar e um dos maiores produtores de etanol. Então, a nossa responsabilidade aqui no Brasil vem aí crescendo com a demanda mundial também. Então, economicamente, é um setor muito importante para o Brasil. Hoje, a cana-de-açúcar é uma das principais fontes de energia renovável do país, né? Como é que ela conseguiu, né, se tornar essa principal fonte de energia? Sim, a cana-de-açúcar ela foi introduzida no Brasil, né, em 1533 e nesse início ela teve como principal foco, né, era o açúcar. E na década de 1970 que veio a necessidade de energias renováveis em alternativa à substituição aí a derivados de petróleo. Então, a partir daí veio a grande demanda e a utilização, né, a importância da utilização de energias renováveis vinda, então, de cana-de-açúcar. Exatamente. Quando a gente olha para esse setor, qual é o tamanho dele, né? Ele ainda pode se expandir muito, o Brasil ainda pode ser ainda mais proeminente? Sim, com certeza. O Brasil ele vem se destacando e a demanda vem cada vez mais exigindo com relação à parte da sustentabilidade mesmo, as demandas de ESG que vem requerendo cada vez mais energias renováveis. E a cana, como ela se destaca, né, nesse quesito, então ela vem cada vez mais sendo a protagonista aí, né, para a gente substituir fontes aí derivadas de petróleo. E quais são as principais práticas sustentáveis que hoje são adotadas quando a gente fala aí da produção de cana? Sim, a produção de cana ela tem a possibilidade de muitas práticas sustentáveis, né? Uma delas, dando o primeiro exemplo, são a própria cultura, né, que ela vem
num cenário onde ela é possível, não só os produtos, como a gente já citou, né, que é o álcool, o etanol, e também os subprodutos, que vêm para agregar ainda mais valor, né? Então, que é a biomassa, né, que é, por exemplo, subprodutos como bagaço de cana, que pode ser utilizado para cogeração de energia, para bioeletricidade, e outros subprodutos que vêm hoje para agregar e aumentar essa possibilidade aí de expansão do setor. Então seria muito essa economia circular, né? Exatamente. E o aproveitamento de todos os restos desse processo da cana. Perfeito. Então hoje a gente vê, né, o setor como economia circular. Então é possível não só aproveitar, né, todo o produto que a cana fornece, mas também os subprodutos. A vinhaça, por exemplo, ela é já utilizada como fertirrigação, como fertilizante. Então ela retoma, antes que seria, né, um descarte, um resíduo, ela volta para o processo ali da cultura. Muito interessante. E o que os produtores rurais eles estão fazendo para aumentar a produtividade, né, sem prejudicar o meio ambiente? Sim, os produtores eles estão bem antenados aí com as mudanças, né? Uma das possibilidades que a gente vê hoje, que já é uma realidade, são as novas variedades de cana-de-açúcar. Então a biotecnologia, o melhoramento convencional, ele vem para agregar valor. Então essas inovações estão, né, já no nosso dia a dia, trazendo possibilidades melhores para o clima que a gente vê hoje, para a situação de insetos, pragas. Então, tudo isso está sendo melhorado com práticas, né, com soluções como a biotecnologia e o melhoramento. Quando a gente fala aí de bioinsumos, né, como é que você vê a adoção dos bioinsumos quando a gente fala desse setor? Sim, os bioinsumos ele teve uma crescente aí demanda e necessidade por conta de redução ou substituição de químicos, e hoje já está, a gente conversa muito com produtores, né, com usinas que vê realmente a necessidade dos bioinsumos, dos biológicos, né, por conta realmente do cenário que a gente vive hoje. Então a busca, um pilar muito estratégico é a busca pela sustentabilidade. Então trazer os bioinsumos como uma ferramenta importante aí, né, como um manejo agrícola sustentável, tem crescido e vai continuar esse crescimento ao longo dos anos. E que tipo de soluções inovadoras e sustentáveis podem ajudar aí os pequenos e médios produtores quando a gente fala desse mercado sucroenergético? Sim, existem muitas possibilidades, por exemplo, sensores que hoje estão aí, a inteligência artificial, sensores, drones, então tudo isso está vindo para ajudar os produtores, né, a ganhar ali redução de ter uma visão mais estratégica de colheita, mais estratégica de redução de insumos. Então, tudo isso ao final, vai trazer uma eficiência, maior produtividade e redução de custos aí para o produtor. Quando você olha para o futuro, né, desse setor sucroenergético, você acredita que ainda tem muita possibilidade de crescimento? Sim, com certeza. Eu acho que os tempos vão... Na verdade, os tempos estão e vão ser um grande aliado aí para as novas mudanças, né? Então, soluções disruptivas, práticas sustentáveis, são pilares estratégicos para a gente ganhar e superar todos esses obstáculos que a gente vai ter aí nos próximos anos. Quando a gente fala, né, desse setor, qual é o principal desafio do produtor rural? O principal desafio realmente que eu vejo é o clima, né? São as mudanças climáticas então, olhar para esse cenário e ver possibilidades de redução do uso da água, soluções mais sustentáveis, olhando para a biodiversidade, para a conservação do solo. Então, essas práticas que vão revolucionar e direcionar aí para mais ganhos aí para esses produtores, né? Quando a gente fala das tendências, né, o que o produtor rural deveria olhar nas tendências dentro do setor sucroenergético? Sim, a gente vê muitas tendências moldando aí o novo cenário do agronegócio. Uma delas é a inteligência artificial, a gente não pode deixar de fora, que veio para agregar essa gestão mais inteligente, mais eficiente de colheita. Então tem sensores, tem drones, então tudo isso
veio para agregar e potencializar ainda mais essas novas práticas, essas novas necessidades. E as variedades resistentes a pragas, doenças, então tudo isso, esse pacote, essas tendências vão realmente moldar as novas possibilidades aí e para o produtor ter essa nova visão aí do mercado. Você acredita que se a gente tiver uma produção maior, a gente tem mercado para vender esse produto? Sim, com certeza. Eu acho que a demanda vai aumentar e o mercado ele está se moldando, se preparando para ter essa visão aí de futuro economicamente próspero. Quando a gente fala com o produtor rural, se você pudesse dar um conselho para esse produtor rural, né, dentro do setor sucroenergético, qual seria? O conselho que eu daria é: fique de olho, né, nas inovações, nas soluções que estão vindo aí para o mercado, porque elas vão realmente moldar e direcionar a aumento de produtividade, aumento de eficiência, olhando sempre tendo o olhar no pilar estratégico, que é o que vai direcionar toda essa demanda aí futura. Muito legal. E quando a gente fala do setor sucroenergético, a gente tem a presença de mulheres ou ainda de forma tímida? Temos sim, temos a presença de muitas mulheres. Eu, como trabalho na parte de um centro de pesquisa, então a gente tem ali uma grande porcentagem de mulheres, né? No setor rural, né, nos produtores, a gente tem uma porcentagem menor, né, mas eu vejo que as mulheres estão realmente ganhando seu espaço, né, e trazendo toda a força que elas podem ajudar e contribuir para o setor. Eu acho que isso está ficando neutralizando e eu espero que no futuro isso fique cada vez mais neutro com relação a gêneros. Exatamente, homens e mulheres, um do lado do outro aí, construindo esse nosso agro sustentável. Exatamente. Muito obrigada, Alicida, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade. Bom, no próximo bloco vamos falar sobre como o manejo adequado e o bem-estar animal podem influenciar os resultados da inseminação artificial em tempo fixo e ATF. A gente volta daqui a pouquinho.